Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Vamos agora à nossa terceira videoaula, onde eu vou falar um pouquinho sobre dilatação. Dilatar alguma coisa significa aumentar. Os objetos só aumentam porque ele recebe uma quantidade de calor que agita essas moléculas. Lembraram da aula? Então agora vamos observar. Quando eu estiver falando que alguma coisa aumentou porque houve um calor que foi inserido nesse objeto, eu quero que vocês tentem perceber se a gente está falando que esse objeto ele tem uma, duas ou três dimensões. Então, quando um objeto tiver uma dimensão só, por exemplo, esse objeto aqui é uma barra, ele tem um comprimento inicial que eu chamo de L0, utilizei a letrinha L porque quer dizer comprimento inicial. Eu posso, em vez de ter uma barra com uma dimensão, eu posso ter um outro objeto assim. Por exemplo, como eu posso ter aqui um retângulo. Então, eu tenho uma placa aqui, por exemplo, de alumínio. Nesse caso, essa placa ela tem duas dimensões. Então, em vez dela ter um comprimento inicial para cá e um para cá, ela tem o que eu chamo de área inicial. E pode ter também um objeto com três dimensões, e aí eu chamo de volume. Rapaziada, tanto no primeiro caso como no segundo ou no terceiro caso, ele pode sofrer um aumento, uma dilatação. E esse aumento aqui, o quanto ele variou, eu chamo de ΔL. Então, ΔL é a variação que um corpo sofre por causa do aumento. Se eu tiver uma placa com duas dimensões, ela também vai sofrer um aumento. Aí, nesse caso, eu vou chamar esse aumento, esse tantinho que aumentou aqui, de ΔA. E pode acontecer também que eu tenho um objeto em volume e ele sofre um aumento nas suas três dimensões. Esse aumento que ele sofreu eu chamo de ΔV. Então, linear, superficial e volumétrico. O nosso objetivo agora, o nosso intuito, pessoal, é calcular quanto vale esse pequeno aumento, esse ΔL. E eu discuti uma formulazinha em sala com vocês, a gente provou essa fórmula, que esse aumento é o comprimento inicial multiplicado por alfa vezes a variação de temperatura. Um aumento só ocorre por causa que tem calor. Quando ele aumenta, ele altera o tamanho inicial dele e o grande responsável por isso é o alfa. Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação. Já vamos entender o que é isso daqui. Agora, por último, presta atenção no detalhezinho aqui. Quando eu quero calcular o quanto foi o aumento, quando eu coloquei calor agora num objeto com duas dimensões, esse aumento, esse tantinho que a gente chamou de ΔA, eu calculo ele por essa fórmula. Eu pego a área inicial, multiplico pelo coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Só que aqui tem um detalhe que eu tenho que multiplicar esse valor por 2, porque eu estou trabalhando agora com duas dimensões. Eu tenho esse comprimento e tenho essa largura. Não aumenta só comprimento e só altura, aumenta os dois. E o mesmo raciocínio a gente faz quando eu estiver colocando calor em um objeto com três dimensões. Então, a variação do volume, porque o objeto ele vai aumentar por inteiro, cada uma das três dimensões irá aumentar. Ela depende do volume inicial. Agora aqui eu vou ter 3 vezes o alfa, porque são as três dimensões, tudo isso multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui então são as fórmulas referentes. Segunda coisa da revisão que eu preciso que vocês lembrem para a prova, que é importante, é a unidade de medida. A unidade de medida do coeficiente de dilatação é graus Celsius elevado a menos 1. Por que é graus Celsius elevado a menos 1? Pessoal, quando eu quero calcular o aumento de um objeto, eu pego o comprimento inicial dele, multiplico pelo coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Repara que o quanto um objeto aumentou, a unidade de medida dele pode ser metro, centímetro, quilômetro e assim por diante. Repara que essa letrinha L0, ela significa o comprimento inicial da barra. Também vai ser medida em metro. A gente quer descobrir qual a unidade de medida do alfa, vou colocar aqui, e a variação de temperatura, uma das formas de eu calcular ela é utilizando o grau Celsius. Então, aqui eu coloco grau Celsius. Vou isolar o alfa,
Tudo isso daqui está multiplicando, passa dividindo, e o m vem aqui em cima. Agora eu vou simplificar esse m com esse m, vai ficar m dividido por m dá 1, embaixo eu tenho graus Celsius. Eu posso inverter essa fração, isso aqui está elevado a 1, eu passo ele para cima, fica C a menos 1. Então, uma análise dimensional. A unidade de medida do coeficiente de dilatação é graus Celsius elevado a menos 1. Segunda coisa, rapaziada, que vocês precisam saber é o significado desse grau Celsius a menos 1. Quando eu falo, por exemplo, que uma barra de aço tem coeficiente de dilatação 12 vezes 10 elevado a menos 6, então, o coeficiente de dilatação do aço é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Eu estou dizendo para você o seguinte: se eu pegar 1 metro, repara bem, ó, atenção, se eu pegar 1 metro dessa barra de aço e colocar calor, quando eu coloco calor nos objetos, eles sofrem um aumento por causa da agitação das moléculas. Colocando calor em 1 metro da barra de aço, quanto de calor, professor? 1 grau Celsius, variando a temperatura em 1 grau Celsius, você vai gerar um aumento, que a gente representa pela letrinha ΔL, de 12 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, isso é 0,00012 metros. É uma coisa muito pequenininha que aumentou. Tranquilo? Então, eu fiz uma revisão dessa teoria. Agora, vamos interpretar o exercício. Primeira coisa, eu tenho duas lâminas, uma de aço e uma de bronze. Então, vamos colocar aqui, ó, lâmina de aço. E aqui eu tenho a lâmina de bronze. Tem comprimentos de 20 centímetros, ou seja, tanto essa quanto a outra tem um comprimento inicial de 20 centímetros. E repara que aqui a gente não está falando nem de área nem de superfície, ou seja, de área, superfície nem volume. Nós estamos falando de uma coisa linear, porque ele deu apenas uma única medida. Se tivesse centímetros quadrados era área, se tivesse centímetros cúbicos seria volume. A uma temperatura de 15 graus Celsius. Quem está a 15 graus Celsius são as duas lâminas. A temperatura dela é de 15 graus Celsius, tanto de uma quanto da outra. Sabendo que os seus coeficientes de dilatação valem, ó, o coeficiente de dilatação do aço, ele deu o que? 12 vezes 10 elevado a menos 6. E o coeficiente de dilatação do bronze, a gente tem que vale 18 vezes 10 elevado a menos 6. Calcule a diferença de comprimento quando as lâminas atingem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, galera, atenção! Eu tenho uma barra de aço. Comprimento inicial dela, 20 centímetros. Temperatura inicial dela, 15. Coeficiente de dilatação, eu tenho. Coloco calor. Ela está a uma temperatura de 15, retiro. Tiro o calor e ela vai para uma temperatura final de menos 5. Então, essa barra, em vez das moléculas dela se agitarem, elas vão se acalmar e ela vai sofrer uma pequena diminuição. Quanto foi a diminuição que essa barra sofreu? O quanto ela diminuiu? Então, eu quero calcular nesse exercício o ΔL para essa e o ΔL para essa. Agora, presta atenção no último detalhe. O exercício quer a diferença de comprimento das duas. Você vai calcular quanto essa aqui diminuiu, quanto essa diminuiu, e a palavra diferença é menos, e vai subtrair um resultado do outro. Agora vamos calcular o comprimento do aço. Para calcular quanto o aço variou com essa diminuição de temperatura, eu uso essa fórmula. L0 multiplicado por alfa vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial do aço eu tenho que é 20 centímetros. O coeficiente de dilatação está ali do lado, é 12 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Ele foi para menos 5, então essa é a final, menos a inicial, que vale 15. Então isso daqui vai ficar, ΔL é igual a 20 multiplicado por 12, 10 a menos 6, devo 5 e devo 15, devo 20. E repara que essa variação de temperatura, pessoal, ela deu negativa, por quê? Porque saiu do menos 5, do 15,
e foi para o menos 5. Isso significa que a temperatura diminuiu. Faz a continha aqui, ó, na sua calculadora e você vai encontrar como resultado menos 4,8 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, menos 4,8 vezes 10 a menos 3 centímetros, porque aqui também está em centímetros e isso que a gente fez foi pro aço. Agora vamos lá? Vem comigo pro bronze, ó. Vamos fazer pro bronze. O comprimento inicial pro bronze é 20. Só que o coeficiente de dilatação do bronze muda, ele é 18 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura é a mesma, tanto o aço quanto o bronze se encontravam a 15, tanto um quanto o outro tiveram as suas temperaturas reduzidas para menos 5, então também vai dar menos 20 aqui. Então aqui agora é para o bronze. Essa variação aqui, se a gente faz na calculadora, vai dar como resultado menos 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros também. Chegamos à nossa reta final. Agora eu quero que você observe que esse sinal de menos que eu circulei aqui, ele só está indicando para você que houve uma perda de temperatura. Logo, o objeto ele não teve as suas moléculas agitadas, sim acalmadas, né? Então, agora vamos fechar o exercício. Como eu quero a diferença de comprimento entre os dois, a diferença de comprimento é você fazer o maior menos o menor. Quem teve mais perda, no caso, foi o bronze, que teve uma perda de 7,2. 7,2 vezes 10 elevado a menos 3. Final. Agora, vamos pegar o outro. O outro teve 4,8 vezes 10 elevado a menos 3. Quando você faz essa conta aqui, você vai ter como resultado 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, e isso é a mesma coisa que 0,0024 centímetros. Ou seja, eu posso dizer para você que o bronze teve uma diminuição de 0,024 centímetros a mais do que, no caso, o aço. É isso aí, rapaziada. Não vamos desanimar. Foco nos estudos. Aquele abraço especial para todo mundo.